Como se manter vegano em 5 passos? O veganismo não é somente questão de ética ou moral, é uma jornada que eu e você nascemos para cumprir, para viver ela. O veganismo está acima da ética e da moral e muitas pessoas não entendem, não compreendem. E esses 5 passos vão te deixar mais consciente e te deixar menos pensando em desistir, mais forte, se pode se dizer assim. O primeiro passo é que você tem que ter em mente que você não luta por você, que você nasceu com a missão de falar por quem não consegue falar, de bradar por quem não consegue sequer ser ouvido como os animais, que sofrem calados, são cruelmente tratados até o momento de serem consumidos. Quanta compaixão as pessoas deixam de ter com esses animais, porque a própria carne que consome deles, carregada de energia densa, energia sombria, de dor, covardia e sofrimento, impregna essas pessoas. E não é só o corpo com câncer e doenças, é também a personalidade, deixam pessoas insensíveis, pessoas cruéis, pessoas amargas. Isso faz parte, pessoas violentas. A carne tem esse poder porque na carne que os animais, que as pessoas consomem dos animais, independente se for leite, carne, não importa, ovos, deixa muita dor energética que concentra na pessoa quando ela almoça, janta, lancha, vai para festa, seja onde for. Aquilo vai impregnando no corpo sutil da pessoa, não só no corpo físico, no corpo material, causando doenças como câncer, pressão alta e uma série de doenças, pressões psiquiátricas, doenças psiquiátricas, mas também uma densa energia nas camadas mais sutis do nosso corpo etéreo. Somos divididos em 7 corpos, físico, etérico, mental, e esses corpos vão se acumulando energia ruim, densa, pesada, de dor e sofrimento. Ocultistas, sábios, verdadeiros espiritualistas nunca aprovariam essa nossa realidade. Pessoas que se dizem espirituais aí, esqueça disso. Uma pessoa que consome dor, ela não pode ser espiritual, porque os olhos dela estão fechados. Então, esse primeiro passo é para que você entenda que você é o último fronteira, a última esperança deles. Nós somos o último, assim, relação entre eles e as pessoas que não entendem, as pessoas inconscientes. Só nós podemos falar, só nós podemos reclamar, só nós podemos questionar. E você vê na Europa tantos veganos mais exaltados. Aqui no Brasil nós não vemos isso, então temos que aprender a falar pelos animais, não só se dizer vegano e não concorda com isso ou com aquilo, é trabalharmos em prol deles. Então esse primeiro passo é para que você entenda que no seu chamado, na sua encarnação, na sua missão, no seu propósito de vida, está em ser o último elo entre eles, o karma deles e tanta crueldade. Você é importantíssimo. Se você desistir, quem lutará por eles? Quem falará por eles? Eu falo até um certo limite, outros, cada um fala dentro do seu limite, e é isso que importa, que você só descubra como você vai trabalhar a sua missão, se envolver nesse chamado. Então esse foi o primeiro passo. Você é muito importante para os animais, não desista. Esse é um passo muito importante. No segundo passo está como achar o seu caminho. Eu sempre falo do Tratado de Alice, e Alice no País das Maravilhas, acontece algo muito interessante. Ela chega numa certa encruzilhada da vida, porque o mundo de Alice é esse aqui, Alice é eu e você, com nossos dramas, nossos problemas, nossas neuroses, e ela vê um gato. E esse gato, pode-se dizer que é o senhor destino. E ela pergunta para o gato, aonde esse caminho vai dar?
E o gato pergunta, aonde você quer chegar? E ela responde, eu não sei. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, nesse segundo caminho, é como vai acontecer isso. O que você realmente quer. O que você realmente está buscando em prol dos animais. Ou é só saúde pessoal, hábitos saudáveis? Eu acredito que não. Porque nenhum vegano, todo vegano ele tem uma áurea aberta, ele tem uma sensibilidade maior, e não é só alimentação, tem sim um chamado. Agora, como você vai agir? Como você vai entender o seu chamado? Para não, esse texto de Alice nos diz que nos simboliza como pessoas perdidas, como pessoas que estão procurando se encontrar. Eu sei que você muitas vezes está cansado, está desanimado, é porque está justamente procurando entender esse segundo passo. Como se envolver com o veganismo? Qual caminho buscar? Esta, como eu disse no início, é uma jornada, não é uma prisão. Não? E a resposta de como você vai entender o seu chamado, entender para qual será a sua missão, para o que foi chamado nesta vida, para entender como vai trabalhar para eles, é importante que você obtenha conhecimentos. Eu gosto de gabar que todo vegano, ele a princípio é uma pessoa buscadora, uma pessoa inteligente, uma pessoa que lê, uma pessoa culta, diferente de uma pessoa ignorante, porque essa própria energia da carne que as pessoas comem transformam, potencializam essa ignorância das pessoas. Então, o que é importante é que você busque mais conhecimento na área da filosofia, como Alice, no País das Maravilhas, é um tratado de alquimia, filosofia, teologia, gnose, que é o conhecimento filosófico dos primeiros cristãos, verdadeiros cristãos do ano 100, não desta Bíblia que tem aí, não deste cristianismo que tem aí, que foi adulterado no ano 400. Buscar, se não dentro dessas áreas, dentro da questão de alimentação, vejo nutricionistas veganos nos defendendo no Instagram, é buscar publicar o vídeo deles, jogar o vídeo deles, é buscar contato com eles, o que você pode fazer a sua parte. É aí que você está falando pelos animais, é aí que você está clamando isso. É esse segundo passo, buscar o conhecimento que se adeque a você, que para você construir um futuro dentro de um veganismo, dentro de uma mensagem vegana, porque tudo tende a multiplicar, doenças como doenças aviárias e uma série de coisas vão multiplicar e o cosmos vai mexer neste planeta. Seres vão mexer nesse planeta. Pessoas hoje buscam o vegetarianismo ou deixar de comer carne por medo de câncer, medo de doença, vida saudável. Sim, não deixa de ser um canal para o vegano agir. E é isso. Busque o conhecimento, entenda para o que você foi chamado, ache o seu, como se diz, nicho. Eu estou fazendo o meu, não foi fácil chegar até aqui, foi um conhecimento de uma vida, estudo de uma vida, até o momento certo, só começa a trabalhar isso agora, no momento certo, seu chamado vai abrir as portas, tá bom? Vamos então para o terceiro passo. O terceiro passo consiste mais na questão da dieta, é você entender, como eu falei no último vídeo, a importância do prana, carrear para dentro do seu corpo, ar de qualidade, fora de muito alimento cozido, expandir a sua mente, expandir a consciência. Na Índia, a consciência é chamada de Purusha. Tem inclusive um texto que está no Upanishad, não me lembro qual é o Upanishad, mas ele fala o seguinte, que dois pássaros gêmeos pousaram numa árvore, e um sempre olhando o outro, e o outro se deliciando com as frutas azedas, frutas doces, vivendo, brincando, mas quando este, que está vivendo como quer, consegue olhar para o outro pássaro, que é Purusha, que é a consciência, ele cai em si. Então,
Esta consciência é a importância de você entender preceitos básicos da dieta, como se envolver mais com coisas cruas, com vegetais, com frutas, com hábitos mais saudáveis, uma academia, uma atividade física, para que você, quando entrar de fato nesta batalha, esteja preparado. E nesse terceiro passo, a importância de você consumir alimentos saudáveis, correr do glúten, não que não coma pão, eu como, não que não tome uma cerveja, eu bebo uma cervejinha uma vez e outra, é isso, mas que você comece a entender que essa alimentação é divina, toda alimentação é divina. O mundo antigo tratava o alimento como algo divino. Daí, se rezar virou cultura na hora de uma alimentação ou outra, coisas que as pessoas não têm costume hoje, é você entender que nesse terceiro passo, você tem que tratar esse alimento como divino, como sagrado, como sacro. E ele tem que estar cru, cheio de energia vital, e é o que eu comentei no último encontro nosso. Você tem que consumir alimentos com energia vital em grande quantidade. Muitos aí chamam de antioxidante. Tá, então, consuma muita água, consuma para clarear a mente, porque a mente, ela está comendo, ela tá comendo, está vivendo, está vendo. Quando ela olha para a consciência, ela cai em si. Ela olha para o pássaro, o irmão gêmeo dela, ela cai em si. É você ter mais consciência, é você aprimorar o seu purusha, é você começar a expandir a sua consciência, e você entendendo que você tem um potencial enorme para isso, para viver uma vida de uma consciência expandida, que só os antigos sabiam falar o que significa isso. É a questão de você ver onde o carnívoro não vê, você perceber onde as pessoas maldosas não percebem, as pessoas cruéis. É isso. Isso é o início da expansão da consciência. Você expandiu sua consciência por meio de alimentação saudável, alimentação divina, alimentação prânica, tá bom? Esse foi o terceiro passo. Vamos para o quarto passo. O quarto passo está em elevar-se a si mesmo por si mesmo. Está no Bhagavad Gita, capítulo 6, versículo 5. Por si, você tem que entender nesse quarto passo que tudo o que você está fazendo, mesmo em prol dos animais, mesmo para que você ame tanto eles, isso tudo faz parte de um projeto maior, que é a sua evolução, é a expansão da sua consciência. E quando chegar em certa fase da tua vida, adiantada, mais idoso, mais calmo, mais voltado para o divino, a consciência cósmica, você vai entender o como é importante a expansão da consciência. Quando você não consome animal e nada, e consegue ver além de um carnívoro, que um carnívoro não consegue, isso aí começou a expansão. Nesse quarto passo, o Purusha, que é a consciência, começa a se abrir mais. E você entendendo que a sua consciência está além das pessoas normais, das pessoas do dia a dia, só isso já te engrandece, só isso já te deixa um nível acima das pessoas do dia a dia, do comum. Só de você entender que você está espiritualmente numa situação muito elevada das pessoas, de pastores, de gurus, de espíritas, seja o que for, você está acima de todos eles, porque o seu corpo está limpo, sua consciência está limpa. Só de você entender isso, só de você entender isso nesse quarto passo, já paga tudo, já paga essa existência. Você entender que você veio aqui e vai sair daqui puro e limpo, e o mais importante, não vai ter medo da morte. Vai fazer parte do nosso sétimo vídeo com relação a essas fases, né? Mas que você entenda, impreterivelmente, que para esse quarto passo, a mesma Gita 6.5 do Bhagavad Gita fala que o seu pior inimigo pode ser a sua mente. Então, neste quarto passo,
você entender que você está à frente das pessoas na questão espiritual tão adiantado, tão superior, que só de entender isso vale a pena se manter vegano. Vale a pena o sacrifício, vale a pena você lutar por quem não fala, não consegue falar. E é isso, são esses passos que te dão força para continuar vegano. Não é só questão de como o passo anterior, de não ter um câncer, ou se um dia tiver, ele não será tão agressivo. Então, neste passo, é você entender que o divino está unido a você, que o divino e você estão se entrelaçando, que o Atman, que o cosmo, que o Cristo, que a consciência eterna está se interlaçando com a sua. É neste passo, só de você entender que essa grandeza profunda e que vai expandir a sua consciência de forma que você estará além do entendimento do dito líder espiritual. Você como vegano, está além da compreensão de um líder espiritual. Ele não compreende você, ele não consegue entender você, ele não consegue ver você. E é essa força e esse foco que você tem que manter em si e ter isso em mente. Se você, uma pessoa simples, é mais espiritual, é mais assediado por seres decentes, seres bons, seres positivos do cosmos, criaturas que foram construídas para nos manter aqui, o que eles chamam de anjos, mais que um religioso. A pessoa, o religioso grita, pula, faz de tudo para responder para ele mesmo que ele é espiritual, que ele é cheio da graça, cheio do dom divino, quando na realidade é você. Você entendendo esse passo, entendendo que você é cheio dessa graça, desse dom divino, que você se relaciona com esse cosmos, aí sim, você está preparado para continuar vegano, sabendo e olhando no dia a dia pessoas que não conseguem sequer chegar ao seu nível vibracional de pureza, de espiritualidade, de leveza. Porque se você está leve, você não tem vibração negativa acumulada nas suas nadis, no seu corpo etéreo, na sua consciência. O seu purusha, a sua consciência está se expandindo. E isso é um processo. Essa expansão da consciência é um processo de uma vida. Como eu falei no início, é o processo da jornada. Isso aqui não é uma prisão, isso aqui é uma jornada. O veganismo é uma jornada, não é uma prisão, em que no final desta jornada você vai olhar para trás e vai ficar super satisfeito, em paz e tranquilo. Bem, Brasília, bonita, né, Brasília? Que pena que é tanta dor e sofrimento nos bares da cidade. Vamos ao quinto passo? O quinto passo é Jnana Yoga. São pedras do caminho. Começamos pelo caminho, né? Então são pedras no caminho, são dores, são momentos difíceis que você vai ter que entender que vai passar por esses momentos e que terá que aprender a conviver com certas coisas, aprender a superar. Muitas vezes você não é um vegano tão sensível quanto outros que choram com pouca coisa que vem. Imagine se vissem tanta crueldade, por isso eu boto os em que você vai entender por quem você luta, por conta de quem você deve focar, que são almas aos milhares, aos milhões, incontáveis almas que você está lutando para que possam evoluir, para que tenham a chance de evoluir, porque quando se mata um animal, corta-se
o karma dele, ele tem que renascer e vir esse processo. E nesse quinto passo, a dor dessa sensibilidade nunca vai sair de você, infelizmente. Pelo contrário, com a expansão da consciência, com o Purusha sendo revelado, quanto mais a sua mente olha para Purusha, quanto mais a sua mente, porque a árvore é o nosso corpo, é Kurukshetra, onde se trava a batalha de Arjuna com ele mesmo. Então, a árvore é o nosso corpo. É quando a nossa mente olha para a nossa consciência e percebe que a cada dia ela está ficando mais sensível, mais fraca, e muitas vezes, dentro dessa sensibilidade, você vai sofrer mais com essa dor. Você muitas vezes não vai se encontrar nas suas batalhas, você muitas vezes não tem um vegano, uma pessoa para conversar. Isso faz parte da nossa vida. Esse quinto passo é mais um alerta, em que não somos melhores que ninguém, nem piores, mas estamos trabalhando para sermos vistos com outros olhos, que as pessoas olhem com outros olhos para os animais e que possamos fazer a nossa parte, a missão que fomos chamados, nesse quinto passo, de previno. Este caminho que ali se toma, independente do certo ou errado, é cheio de pedras, buracos, privações, dores, sofrimentos, e quanto mais você vive uma vida vegana, mais sensível você vai ficar, mais a sua consciência vai expandir, e você não vai ver só a questão da dor dos animais, não. Quando a consciência se expande, você vê coisas que líderes espirituais vivem uma vida para entender e ver. Ver um mundo espiritual que poucos verão. Esta também está na quinta fase. Você terá experiências espirituais que poucas pessoas sobre a face da Terra sonham um dia ter. Bem, obrigado por estar comigo até agora e fica com Brasília.